A voz do pastor. A mensagem do arcebispo de Olinda e Recife, na Rádio Olinda. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Olá, gente querida. Está no ar o seu programa A Voz do Pastor. Aqui quem está falando é Dom Paulo Jackson, arcebispo de Olinda e Recife, e eu quero entrar em contato com você, com o seu coração, com a sua vida, com a sua família, com a sua comunidade. Permaneça comigo e vamos rezar juntos. O Evangelho do Dia. A Palavra de Deus, nas ondas da Rádio Olinda. Minhas irmãs e meus irmãos, hoje é quinta-feira, dia 28 de novembro. O evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 21, versículos 20 a 28. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficais sabendo que a sua destruição está próxima. Então, os que estiverem na Judeia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, durante esta semana, a última semana do ano litúrgico 2024, nós estamos lendo o chamado discurso escatológico do Evangelho de Lucas. E São Lucas parte da experiência que aconteceu no ano 70 com a destruição da cidade de Jerusalém. Os judeus fizeram uma guerra contra Roma, chamada Primeira Guerra Judaica, e os romanos vieram, inicialmente com o imperador Vespasiano. Ele era o general. Quando ele se tornou imperador, ele deixou no seu lugar o seu filho Tito. E foi Tito, que depois também se tornou imperador, foi Tito que coordenou, que comandou a invasão da cidade de Jerusalém. Inclusive, em Roma, tem o famoso Arco de Tito, para celebrar essa vitória dos romanos contra os judeus. A cidade de Jerusalém foi destruída e incendiada. O templo de Jerusalém foi destruído e incendiado. Até hoje nunca foi reconstruído. Pois bem, os cristãos leram esse fato, a destruição de Jerusalém, como praticamente os momentos últimos, a experiência do fim dos tempos. Só que para nós cristãos, para quem está vinculado a Jesus, para quem acredita em Jesus Cristo, como conclui Lucas o texto de hoje? Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tem gente que lê estes fatos simplesmente como catástrofe, como uma coisa extremamente negativa. Ao contrário, para os cristãos, a experiência desta etapa última da história é a experiência da esperança, porque a última palavra na história é de Deus.
Não é o mistério do mal, o mistério do maligno que tem a última palavra. Mesmo no mundo marcado por tantas dificuldades, tanta violência, tantos problemas, a última palavra é de Deus. É assim também que diz o livro do Apocalipse, na primeira leitura desse dia 28, a leitura trata exatamente da destruição da grande cidade prostituta Babilônia, para dizer, a última palavra é de Deus. Mesmo quando há dor, quando há doença, quando há maldade, quando há violência, sempre o nosso Deus nos ajuda a encontrar o caminho da vida, da esperança. E a nossa esperança não está no terra a terra. A nossa esperança está também nesta realidade última e boa, que é a bem-aventurança, a beatitude, o encontro último com o Deus para a vida que jamais terá ocaso. Vamos responder mais uma pergunta dos nossos ouvintes. Se você quiser mandar pergunta para o programa, você pode fazê-lo por meio do WhatsApp da Rádio Olinda, 3444-7979. Eu tenho algumas perguntas aqui comigo sobre a questão das imagens na Igreja Católica. Cida Carvalho me faz essa pergunta. Ela diz: Dom Paulo, como católico eu sei que Nossa Senhora existe. Ora, se nós sabemos que ela existe, por que não se tira as imagens da igreja? Também, Glória Maria de Camaragibe pergunta: uma criança na escola estava com o texto no momento da prova, quando um menino da mesma sala pergunta: você é católico? Ele respondeu que sim. Como estava com o texto, começou a dizer, a outra criança começou a dizer que os católicos adoravam imagens. E começou a intimidar a criança católica com muitas outras acusações. Bom, vamos por parte tentar entender melhor isso. Na Bíblia, há claramente textos contra a idolatria. Essa é a primeira coisa importante. Idolatria é a adoração de ídolos falsos. O Decálogo, no livro do Êxodo, capítulo 20, de 2 a 6, obviamente, proíbe o culto, a adoração de ídolos falsos. Exatamente porque, quando Israel veio do Egito, da casa da escravidão, lá a religião egípcia era marcada pelo politeísmo e pelo culto a vários deuses. Há vários textos na Bíblia que proíbem a adoração de imagens. Deuteronômio 5, Deuteronômio 4, Salmo 135, Isaías 40, Isaías 41, etc, etc. Há vários. Mas percebam, proíbe a adoração de ídolos. Bom, essa mesma Bíblia que proíbe a adoração de ídolos e que diz que não se pode adorar imagens de ídolos, essa mesma Bíblia, Deus pede que se fabriquem querubins para se colocar no templo. Êxodo, capítulo 25, versículos 17 a 22. Deus pede que se fabriquem 2 querubins para se colocar ao lado da Arca da Aliança, sobretudo quando se coloca o propiciatório. Também em Números 21, versículo 8, Deus pede a Moisés que fabrique uma serpente de bronze, que é a imagem, inclusive, prefigurativa de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem olhasse para aquela serpente colocada na haste, ficaria curado da mordida das serpentes venenosas. Em 1 Reis, capítulo 7, 23 a 26, ali se diz que se deve fabricar imagens de bois para se adornar o templo de Jerusalém. Também nos versículos seguintes, 28, 29, Deus pede que se façam leões, touros, querubins para se adornar o templo de Jerusalém. Numa palavra, a mesma Bíblia que proíbe a fabricação de imagens de ídolos para serem adorados como deuses, essa mesma Bíblia permite a fabricação de imagens de querubins e de adornos para o templo de Jerusalém. Portanto, não é plenamente verdade
que a Bíblia proíbe a fabricação de imagens. Proíbe a fabricação de imagens de ídolos. Mas há um argumento muito mais sério. Na verdade, esse é o mais importante. No momento em que nosso Deus entrou na história e se tornou gente, assumiu a carne como nós. Pense um pouquinho, com um pouquinho de seriedade, se você pensar, você vai logo compreender. Se nosso Senhor Jesus Cristo tivesse se encarnado hoje, pronto, Deus entrou na história hoje, Jesus se encarnou hoje, Jesus está convivendo conosco hoje, haveria alguma imagem de Jesus? Uma não, haveria milhares, milhões. Por quê? Porque a nossa cultura é a cultura da imagem. Então, no momento em que Deus se encarna, no momento em que Deus toma a forma humana, no momento em que Deus assume a história da humanidade, ele pode ser representado simbolicamente. A mesma coisa com os santos e santas. Agora, qual é o nível da veneração das imagens para a Igreja Católica? As imagens são veneradas como memória, como lembrança, exatamente porque Jesus Cristo e estes homens e mulheres que são amigos de Jesus, são santos, viveram num grau heróico a fé, a virtude, a santidade e a intercessão. Estas pessoas podem ser representadas simbolicamente e elas podem ser veneradas. As sagradas imagens são veneradas como memória e como lembrança daqueles que foram fiéis plenamente ao Evangelho e ao nosso Deus. Desta forma, as imagens de Nossa Senhora, dos santos, de Jesus, são feitas porque eles são homens e mulheres encarnados em nossa história. Mesmo Jesus, o Filho de Deus, é plenamente gente como nós, plenamente humano, exceto no pecado. Mas ao assumir a história da humanidade e encarnar-se, ele pode ser representado simbolicamente. As imagens nas nossas igrejas são caminhos pedagógicos, inclusive estão presentes em várias igrejas, também igrejas evangélicas. Na igreja ortodoxa, o uso das imagens é extremamente forte e pedagógico. Nas igrejas evangélicas históricas, na igreja luterana, na igreja anglicana, na igreja metodista, em várias igrejas mais históricas, há possibilidade de algumas representações simbólicas de Jesus e também dos santos. Na Igreja Católica Apostólica Romana, seja aqui no Ocidente, seja no Oriente, nós temos as imagens como caminhos pedagógicos e utilizamos um culto de veneração para que elas nos lembrem que estes homens e mulheres foram fiéis ao Evangelho, viveram em grau supremo a fé, a piedade, o amor a Cristo, a amizade com o Senhor, a intercessão deles para nós é fundamental. E isso está na Sagrada Escritura e isto está sobretudo na tradição viva da Igreja. A tradição viva da Igreja é a força do Espírito Santo que guia as comunidades eclesiais. Ao longo destes 2000 anos de história, para a Igreja Católica, a tradição viva é tão importante quanto a Sagrada Escritura. Assim, a palavra escrita na Bíblia, a palavra revelada e guardada no coração, na força do Espírito pela tradição viva das comunidades, isso é o que dá para nós o fundamento do uso das imagens com o culto de veneração, porque elas nos recordam a amizade profunda com Jesus nosso Senhor. Fique com Deus e Nossa Senhora, nossa Mãe querida, nos cubra com o seu manto materno. A Voz do Pastor. Estamos concluindo o programa A Voz do Pastor. Amanhã nós podemos nos encontrar novamente. Fique atento e participe. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei,
vida eu tiver, eu lhes darei.